Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos fazer uma atividade relacionada aí a juros simples, certo? Então vamos ao que interessa. Lá na página 45, nós vamos começar fazendo as 4 primeiras questões propostas, certo? Então nesse caso, vamos aí à primeira questão. Bem, na primeira questão, o que é que ele diz no enunciado? Calcule o juro e o montante de uma aplicação de R$ 20.000 durante um tempo de 8 meses a uma taxa de juros simples de 0,8% ao mês, certo? Então vamos lá aos nossos dados. Primeira coisa que você deve fazer, antes mesmo de começar a fazer os cálculos, é identificar as variáveis, certo? Correspondente a esse juros simples, tá? E identificar as variáveis que você quer determinar. Então ele quer que você calcule o juro. Juro é representado pela variável J, certo? Calcule o montante, representado pela variável M, certo? Vamos deixar um espaço maior aqui dessa chave, certo? Pronto. Olha só, calcule o juro e o montante de uma aplicação de R$ 20.000. Pessoal, é uma aplicação. Então, quando eu falo em aplicação, eu estou me referindo a quê? Ao capital envolvido. Nesse caso, o capital aqui é equivalente a R$ 20.000. Então, vamos aqui anotar o valor desse capital, certo? Então, nós temos aí um capital no valor de R$ 20.000. Continuando. Durante um tempo, durante 8 meses. Quando eu falo em 8 meses, obviamente subtende-se que eu estou me referindo ao tempo, tá? Então, nesse caso, o tempo aqui é equivalente a 8 meses. Eu poderia simplesmente colocar 8M, né, para representar meses, mas vamos colocar aqui por extenso, certo? 8 meses. Há uma taxa de juros simples, taxa aqui representada pela letra I, há uma taxa de juros simples de 0,8%, certo? Ao mês. Primeira coisa, o que é que eu quero determinar? Eu quero determinar o juro e o montante. Foi fornecido quem? O meu capital, que é equivalente a R$ 20.000, certo? O tempo fornecido foi de 8 meses e a minha taxa fornecida foi de 0,8% ao mês. Então veja bem, taxa e mês, certo? Olha só, taxa e tempo, perdão. Eles são fornecidos em meses? Sim, então você não precisa fazer mudança nenhuma. Nenhum tipo de ajuste, certo? Bem, quero calcular o juro. Bem, eu sei que juro é o produto do meu capital vezes a minha taxa vezes o meu tempo. Tudo isso dividido por quanto? Por 100. A ordem que aparece essa multiplicação não interessa, certo? Se eu trocasse a ordem dele, continuaria sendo capital vezes a taxa vezes o tempo, ou seja, CIT sobre 100. Quanto é o valor desse capital? Bem, melhor, quanto é o valor desse juro? O meu capital, ele é equivalente a R$ 20.000. Então, nessa variável C, tá, ela é igual a quanto? Ela representa o meu capital, que tem valor equivalente a R$ 20.000. Então, onde tem a variável C, eu vou substituir por valor 20.000, certo? Que é correspondente aos R$ 20.000, tá? Vamos só aqui ajeitar esses 20.000 que saiu feio, tá? Então, vamos colocar aqui os R$ 20.000. Tudo isso multiplicado pela minha taxa. Quanto é o valor da minha taxa? 0,8% ao mês. Então vamos substituir aqui, ó, 0,8 vezes o meu tempo. Tempo de quanto? De 8 meses. Tudo isso dividido por 100, certo? Logo, o meu juro vai ser igual a quanto? Primeira coisa que eu devo observar aqui, olha só. Eu substituí o capital por 20.000, a minha taxa é 0,8% ao mês, o tempo, tá, é igual a 8 e dividido por 100. Esse dividido por 100 já é a compensação no que se refere à taxa, porque 0,8%, né, é representado por 0,8 sobre 100, né? Então, a própria fórmula, ela já faz um ajuste, tá? Quando você transforma esse valor 0,8% em um valor decimal, no equivalente a 0,8 sobre 100, pronto, já está feito bem aqui, ó, viu? Por isso que a fórmula é CIT sobre 100. Esse 100 é para mim ajustar a taxa, certo? Então, vamos ao que interessa. Primeira coisa que você observa. Professor, eu poderia dividir esse 20.000 por 100? Posso. Como? Simplificando os zeros, que são comuns, tanto no numerador como no denominador, certo? 2. O que foi que sobrou? Sobrou apenas 200, multiplicado por 0,8 vezes 8. Olha só,
0,8 vezes 8. Eu vou fazer esse produto bem aqui, ó. Tem um valor decimal multiplicado pelo valor inteiro, tá? 8 vezes 8 são 64. Quantas casas decimais nos dois fatores eu tenho depois da vírgula? Apenas uma. Então, nesse caso, na minha resposta aqui, eu também devo ter apenas uma. Então, nesse caso, vai ser 6 inteiros e 4 décimos. Ou seja, o produto de 0,8, que é 8 décimos vezes 8, é equivalente a 6 inteiros e 4 décimos. Sobre 1. Mas, professor, o 1 é elemento neutro da divisão ou da multiplicação? Sim. Então, quando eu dividir esse produto por 1, fica o próprio valor. Então, já posso omitir esse 1, certo? Então, o que foi que sobrou aí? Sobrou apenas o produto dessas duas componentes, tá? Você vai multiplicar e determinar o valor do juro, tá? Que nesse caso vai ser em reais. Você vai multiplicar 6,4 por 200. Professor, é necessário multiplicar o zero? Não, não é necessário. Então, o que é que eu faço? Vamos lá. Os zeros eu vou simplesmente mantê-los e vou multiplicar 2 vezes 64. 2 vezes 4 são 8, certo? E 2 multiplicado por 6 é igual a 12. Quantas casas decimais nesses dois fatores da multiplicação eu tenho depois da vírgula? Apenas 1. Então, no meu resultado, eu também vou ter apenas uma componente depois da vírgula. Como esse zero depois da vírgula não tem valor significativo, então eu posso afirmar que o meu resultado vai ser 1.280. Ou seja, o valor do meu juro, certo? Simples, vai ser R$1.280, tá certo? Então vejam bem que você acabou de determinar o valor do juro simples, certo? Mas professor, ele não pediu apenas o valor do juro simples. Ele pediu também o valor do montante. Então, o primeiro já foi determinado, tá? Então, vamos ao valor do montante. Bem, o que é esse montante? Montante, ele é a soma, olha só, o montante, representado por M, é a soma do meu capital mais os meus juros. Bem, como aqui tem pouco espaço, pessoal, vai ficar um pouco, certo? Antididático, eu vou colocar aqui, ó, uma outra folha, né? Um outro espaço ali, uma outra folha, um outro espaço, certo? Para a gente determinar esse montante, tá? Então vamos determinar ele bem aqui, ó. O que é o meu montante? É a soma do meu capital mais o meu juro. Primeiro, no enunciado, quanto foi o valor do capital? O meu capital foi R$20.000, certo? Então tá aqui, ó, R$20.000 somado com o meu juro. Quanto foi o valor do juro? R$1.280. Olha só, R$1.280. Logo, o valor desse montante vai ser quanto? Ora, 20.000 com esses 1.280, 20.000 com 1.000 vai dar 21.000. E os 8, e os aqui, ó, e os 280 eu simplesmente vou mantê-los. Porque quando eu somar esses 280 com esses zeros, vai continuar sendo 280. Ou seja, o valor do meu montante vai ser equivalente a esses 20.280 reais, certo? Então, como a gente queria demonstrar, tá? Então, determinamos aí o valor do nosso montante, tá? Então, nós determinamos, respectivamente, o valor dos nossos juros, que foi 1.280, e o valor do nosso montante, que foi 21.280 reais, certo? Pronto, vamos agora à questão 2, pessoal. O que é que ele pede na questão 2? Olha só. Calcule o montante de um capital equivalente a R$4.000 empregado durante 2 anos e 6 meses a uma taxa de 1,5% ao mês. Pronto. Primeira coisa que eu devo fazer, determinar os dados, tá? Vamos lá. O que é que ele quer que você calcule? O valor do meu montante. Então, o valor da variável M de um capital equivalente a R$4.000. Então, vamos fazer a substituição aqui, ó. C igual a 4.000. Empregado durante 2 anos e 6 meses. Veja bem, um tempo equivalente a 2 anos e 6 meses. 2 anos, vamos colocar aqui, e 6 meses. Eu vou anotar do jeito que está e a gente vai ajustar. Há uma taxa, certo? Que é o valor de I, equivalente a 1,5% ao mês. Primeira coisa que você deve observar. Ele quer que você calcule o montante, ótimo. O que é o montante? Capital mais juros. Eu já tenho capital, foi fornecido, igual a quanto? A R$4.000. Então, obviamente, eu tenho que determinar aqui, inicialmente, o valor do juro. Simples, tá? É lógico, né? Vamos só aumentar aqui o valor dessa chave. Então, veja bem,
ele quer que você determine o montante, fornece o capital. Antes de determinar o montante, você tem que determinar quem? Os juros. Ótimo, pronto. A taxa, ela é de 1,5% ao mês. Ao mês. Atentem para isso. O tempo, ele é equivalente a 2 anos e 6 meses. Então vejam que tempo e taxa, eles devem ser ajustados, de modo que se a taxa vem ao mês, o tempo obrigatoriamente também deve ser ajustado ao mês, certo? Se viesse ao ano, o tempo deveria ser ajustado ao ano. Mas, professor, e esses 2 anos? Simples. Ó, um ano, ele é equivalente ou igual a 12 meses, não é isso? Então, esses 2 anos seria 2 vezes esses 2 meses, ou seja, é equivalente a 24 meses. É lógico, não é isso? Então, esse valor que você acabou de determinar, que é equivalente em meses, você vai substituir por esses 2 anos. Então, vejam que esse tempo, tá? Ele vai ser equivalente a 24 meses, olha só, que seriam os 2 anos, mais esses 6 meses, certo? Ora, 24 meses com 6 meses dá um total de 30 meses, certo? Então vejam, só ajeitar essa palavra meses aqui, que ficou horrível, tá? Então 30 meses. Então vejam, pessoal, que na realidade o meu tempo, tá? Ele vai ser equivalente a 30 meses. Então vejam que eu ajustei o tempo somente na unidade meses, para coincidir com a mesma unidade da taxa, certo? Pronto. Como o espaço ficou pequeno, obviamente, a gente vai colocar um espaçozinho para a gente poder dar continuidade à nossa resolução. Então vamos ao que interessa. Bem, primeiramente, o que é que ele quer que você determine? Ah, professor, ele quer que você determine o juro inicialmente, já que ele quer o montante, né? O principal é esse, ó, que é que calcule o montante. Mas eu tenho que calcular os juros. O que é os juros? Ah, professor, os juros é o capital multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo, dividido por 100, que é um ajuste da taxa. Já sabemos disso. Ótimo. Então vamos lá. Então esse juro vai ser igual. Como as informações estão todas aqui, vamos colocar aqui para ficar mais fácil. Ó. O que é o capital? Ah, o capital é equivalente a 4.000. Então você está substituindo o valor da variável C, que representa o capital, por 4.000. Quanto é o valor da taxa? Taxa ela é equivalente a 1,5% ao mês. Tá? Então eu substituí o valor do I por 1,5. E o tempo, ele é equivalente a 30 meses, que eu fiz um ajuste, né? Então o tempo vai ser igual a 30. Tudo isso dividido por 100. Primeira coisa que eu posso fazer, simplificar os zeros do numerador com os zeros do denominador. Então eu poderia simplificar esses 2 zeros com esses 2 zeros. Denominador 1 não vai interferir no produto do numerador. Então vamos lá. O que é que eu tenho no numerador aqui, ó? Ora, no numerador eu vou ter o seguinte produto. Podemos até fazer do outro lado, né? Já que o espaçozinho aí está muito pequeno. O que foi que sobrou aqui? Sobrou 40 vezes 1,5, olha só, 40, multiplicado por 1,5, multiplicado por 30. O aluno até poderia perguntar, sim, mas esse 1? Um elemento neutro da divisão, certo? Então não tem o que fazer. Bem, quem eu vou começar multiplicando? Quem você achar melhor. Pela propriedade associativa, eu poderia multiplicar logo 40 pelo 30. Vou multiplicar esses dois e o resultado por 1,5. Facilita a minha vida, entendeu? Então o juro vai ser igual. 4 vezes 3 são 12. Com barro 2 zeros, vai ficar 1.200. Multiplicado por 1,5. Logo, meus juros vai ser quanto? Ora, eu vou multiplicar, olha só, vou multiplicar 1,5 por 1.200. Professor, que seria o contrário? Não, não. Sabe por quê? Porque na realidade esses 2 zeros eu vou mantê-los e não vou multiplicar por eles. Não tem necessidade. Eu vou multiplicar apenas 12 por 15. Isso, é apenas isso. Ó. 2 vezes 15 são 30. Confere? Por que eu coloquei com cores diferentes? Para você entender que agora eu vou deixar um espaço aqui, ó. Certo? Agora é o valor, ó. Aqui é décimos, né? A unidade, dezena. É a minha dezena, certo? Minha dezena multiplicado por 1,5. Vai dar quem? O próprio. Tá? Então 1 vezes 15 vai dar o próprio 15. Ou seja, você está multiplicando como se não tivesse vírgula. Exato. Vou somar agora. Ó. Esses 2 zeros, eles são mantidos. Tá? Vou até apagar e colocar ele aqui com uma dimensão maior. Vou manter esses 2 zeros. E vou fazer a soma dos outros termos. 0 e 0 é 0. 3 e 5 são 8. E esse 1 mantém.
Quantas casas decimais desses dois fatores da multiplicação eu tenho depois da vírgula? Apenas uma única casa. Então esse zero é o único valor que vai ficar depois da vírgula. Como não tem valor significativo, aqui eu tenho apenas quanto? 1.800. Ou seja, o valor do meu juro é o resultado desse produto e é equivalente a R$ 1.800. Então vejam que eu acabei de determinar a primeira ferramenta necessária para me determinar o meu montante, que é quem? O juro, certo? Pronto. Agora nós vamos determinar o montante. Montante é a soma do capital mais o juro. Bem, quanto foi o valor do meu capital? O meu capital foi R$ 4.000. Então vamos repetir aqui, ó, 4.000 mais. O meu juro, 1.800. Ora, 4.000 com 1.800, 1.000 com 4.000 dá 5.000. 800 com 00 aqui, ó, vai dar os 5.800 reais, certo? Vamos só ajustar aqui, né, para colocar a unidade real, não é isso? Então aqui, ó, o meu montante, ele foi igual aos meus 5.800 reais. Pronto, agora ficou melhorzinho. O montante igual a 5.800 reais. Então, com essa operação, nós determinamos inicialmente os juros, né? E depois determinamos o que ele pediu, que foi o meu montante, equivalente a R$ 5.800, como ele pediu no enunciado, certo? Vamos agora, pessoal, fazer a questão 3. Vamos lá. Durante quanto tempo... Olha só. Vamos começar a colocar os nossos dados. Você vai lendo e colocando os dados que vão ser necessários, como você também pode fazer uma leitura dinâmica e depois ir colocando os dados, certo? Durante quanto tempo é necessário empregar um capital de R$ 2.000 a uma taxa de 2% ao mês para que se obtenha R$ 800 de juros simples? Pronto. Vamos agora ler e colocar os dados. Durante quanto tempo? Então ele quer que você determine o valor da variável t. É necessário empregar um capital, olha só, um valor de C, um capital equivalente a quanto? A R$ 2.000. Então veja bem, ele forneceu, olha, quer que você determine o tempo com um capital de R$ 2.000 a uma taxa, olha só, uma taxa equivalente a 2%, certo? Ao mês, certo? Para que se obtenha R$ 800 de juros simples. Olha só, para que se obtenha R$ 800 de juros simples, ou seja, o valor de J vai ser equivalente a R$ 800, certo? Bem, professor, e agora? É bem comum em relação às questões anteriores, né? Ele forneceu agora o capital, que é 2.000, forneceu a taxa, que é 2% ao mês, e forneceu o juro, que é de R$ 800. Obviamente, se a taxa é ao mês, o tempo também que você vai achar é mensal. Entendeu? Pronto. O que é que eu tenho de informação? Ah, eu sei que o juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100, que é o ajuste da taxa. Ótimo. Mas eu quero determinar quem? O meu tempo. O que é que eu posso fazer? Posso substituir os valores que eu tenho, tá? E determinar o valor do tempo, ou posso colocar logo o tempo em função de todo mundo e determinar. Fica a seu critério, certo? Então vamos lá. Vamos fazer as substituições. Quanto é o valor do juro? Ah, o juro é 800. Então você coloca lá, 800 é igual. Quanto é o valor do capital? O capital é R$ 2.000. Quanto é o valor da taxa? 2% ao mês. Tempo, eu quero determinar. E o 100 você mantém. Bem, e agora, professor, o que é que eu posso fazer? Ora, de cara, eu já poderia simplificar, olha só, os zeros aqui, ó, desse denominador, esses dois zeros do numerador. O que foi que me restou? Olha só, restou 800 igual, sobrou 20, vou destacar aqui, ó, sobrou 20 multiplicado por 2. Quanto é 20 vezes 2? Vai dar 40, não é não? 40 o quê? 40 vezes t, ou seja, 40t. Professor, e esse denominador 1? Não vai influenciar nada, porque 40t dividido por 1 continua sendo 40t. Como trata-se de uma igualdade, eu poderia escrever 40t igual a 800. É a mesma coisa. É uma sentença matemática que envolve igualdade. E eu quero tirar esse 40 do primeiro membro. O que é que eu posso fazer? Dividir primeiro e segundo membro por quanto? Por 40. Propriedade multiplicativa. Eu multipliquei por 1 40avos.
Simplifica esses dois, que vai dar 1. Vou determinar quem? Apenas o tempo. Vou simplificar esses dois zeros que são comuns no numerador e no denominador. E vou dividir 80 por 4. Ora, 8 dividido por 4 são 2 e o zero fica 20. Ou seja, 20 o quê? 20 meses. Por que eu sei que são meses e não são anos? Porque a taxa é mensal, consequência, o tempo vai ser também em meses. Portanto, certo? Com juros de R$800 a um capital de R$2.000, uma taxa de 2% ao mês, eu vou levar um tempo de 20 meses para adquirir um juro equivalente a R$800. Pessoal, vamos fazer agora a resolução da quinta questão. A quinta questão ela é bem interessante. O que é que ele pede? Vamos lá. Vamos colocar aqui os dados, né? Para a gente ganhar tempo. Vamos fazer até a quinta questão. Em outro momento a gente complementa, certo? Para não ficar muito extenso, tá? O vídeo. Em quanto tempo, ou seja, ele quer determinar o valor de T, um capital, certo? Aplicado a uma taxa, quer dizer, o valor de I, que representa a taxa, de 6% ao mês, em uma operação de juros simples, rende 3/4 do seu valor. Olha só, em quanto tempo o valor do T, um capital, aí eu pergunto, ele forneceu o valor do capital? Ele falou assim, ó, em quanto tempo, ótimo, quer determinar o valor do tempo, um capital, não fala o valor do capital. Então vamos chamar esse capital de geral, de C, da variável C. Aplicado uma taxa de 6% ao mês, forneceu. Em uma operação de juros simples, certo? Onde rende 3/4 do seu valor. Pessoal, juro, ele é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Quando eu falo render, então é um juro que eu vou ganhar, é uma vantagem que eu vou tirar dentro de uma operação comercial, entendeu? Em cima de quê? De um capital. Então vejam que o capital rendeu, o juro rendeu 3/4 desse capital. Ou seja, 3/4 de C, entendeu? Então houve um rendimento de 3/4 do meu capital inicial que eu chamei de C. Então foi um rendimento, ó, 3/4 do meu capital, 3/4 de C. Então o juro vai ser 3/4 de C. Então tem taxa, tem o juro em função, né, do capital C e tem um capital C. Ótimo. E agora o que é que eu faço? Vou substituir na fórmula que eu tenho, tá? Que me foi fornecida. Quanto é o valor do juro? Ah, o juro nessa situação é 3/4 de C. Então, no lugar desse J, eu vou substituir por 3/4 de C. Entenderam como é interessante essa questão? Igual capital C, eu não faço a menor ideia de quanto é o valor numérico do capital. Ele só fala em capital. Então, também vou continuar com C, para representar o capital. Vezes a taxa, que é quanto? 6% ao mês. E o tempo é o que eu quero determinar sobre 100. 100 é um ajuste. Ótimo. Bem, percebam que tanto no primeiro membro dessa sentença matemática de igualdade, como no segundo membro, eu tenho a variável C, é comum. E aqui ela aparece como produto, e aqui ela aparece como produto. Entendeu? Então, se eu colocasse em evidência esses dois, o que é que eu posso fazer? Pelo princípio multiplicativo, eu poderia multiplicar tanto o primeiro membro como o segundo membro pelo inverso de C. Ou seja, seria a mesma coisa que dividir ambos por C. Então, posso simplificar esses dois C. Por quê? Porque aqui trata-se de multiplicação e eles são comuns no primeiro e segundo membro. Pronto. E agora, professor, veja bem. Bem, percebam que tanto no primeiro como no segundo membro, eu tenho múltiplos, né? Por exemplo, aqui ó, o 3 e o 6, ambos são múltiplos comuns de 3. E eu tenho o 4 e o 100, que ambos são múltiplos comuns de 4. Certo? O que é que eu quero dizer? Que eu poderia fazer simplificações antes de fazer qualquer produto. Ou seja, eu poderia dividir esse 4 por 4, que daria 1. E também posso dividir o 100 também por 4, que vai dar quanto? 25. Vejam o que eu estou fazendo, simplificando, tá? Poderia também simplificar o 3 e o 6. Poderia dividir esse 3 por 3, que daria 1. E também poderia dividir o 6 também por 3, que vai dar 2. O que foi que sobrou? Sobrou 1 aqui e sobrou 2 aqui. Vamos ao que restou. Olha só. 1 dividido por 1 dá 1. Vezes C continua sendo 1, tá? Vai ficar assim, ó, 1 igual.
Aqui sobrou apenas o quê? Aqui deu 1, porque eu simplifiquei, lógico, né? O 2C. E aqui sobrou 2 vezes T, que é 2T. Sobre quanto? Sobre 25. Bem, vocês aprenderam em outro momento aí, tá? Que toda vez que eu tenho uma situação como essa, aqui não aparece, mas subtende-se que o denominador é 1. Até porque se eu dividir 1 por 1 vai dar 1. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, nessa igualdade de frações, o produto dos meios vai ser numericamente igual ao produto dos extremos. Isso aí vocês aprendem no 6º ano, não é isso? Então vamos lá. 2t vezes 1 continua sendo quanto? 2t. Tudo isso igual a quanto? 1 vezes 25, que é 25. Bem aqui, eu vou colocar até outro espaço, né? Para não ficar muito aperreadinho aqui, ó, certo? Vou pegar esse valor bem aqui, ó. Esse 2t igual a 25. Vou colocar bem aqui. 2t igual a 25. Sentença matemática de igualdade, tá? Como é que eu faço para tirar esse 2 do primeiro membro? Dividindo tanto o primeiro membro como o segundo membro por 2. Simplifica esses dois, sobra apenas t. 25 dividido por 2 vai ser quanto? 12,5. 12,5 o quê? Vamos lá. Se a taxa é mensal, o tempo vai ser em meses. Então vai ser 12,5 meses, certo? Aqui seria uma resposta. Não está errado, está certo. Agora, o aluno poderia bem mais além, né? Ele diz, professor, mas não é 12,5? Eu poderia representar também por 12 meses, certo? Perdão, vem aqui, ó. 12 meses e, vamos lá, 0,5 mês. Não entendi. Olha só, eu tenho um mês, certo? Um mês é equivalente a 30 dias, certo? 0,5 do mês é o quê? É a metade de 1. Então é equivalente a quanto? A 15 dias. Então nós constatamos que esse 0,5, porque 0,5 com 12 inteiros vai dar 12 inteiros e 5 décimos. Ou seja, esse 0,5 mês é equivalente a 15 dias. Então poderia representar também por 12 meses e 15 dias, tá? Então esse tempo, né, essa resposta, tá, que você pede aí, poderia ser representado por 12,5 meses ou o tempo poderia ser representado por 12 meses e 15 dias, tá certo, pessoal? Como também ainda poderia colocar, ó, 12 meses, né, equivalente a um ano e 15 dias. Mas, como ele quer a resposta em meses, o ideal é que seja essa resposta aqui inicial, tá? Mas também poderia ficar assim, tá, pessoal? É só para que você entenda. Portanto, assim, nós encerramos a nossa 5ª questão. Vamos retomar daqui a pouco para a gente concluir a correção da nossa atividade, certo? Então, até a próxima.